Arcanjo Miguel. Núpcias celestes. Integração das virtudes. Nona etapa. Eu sou Miguel, príncipe e regente das milícias celestes. Bem-amados soberanos da luz, recebam, onde vocês estiverem neste mundo, a gratidão do conclave arcangélico, das diferentes ordens espirituais que retransmitem para vocês, graças a vocês, a potência da radiação do ultravioleta. Vocês entram, neste dia, no período mais ativo e mais potente da pressão da radiação do ultravioleta. Hoje, ativa-se em vocês a nona virtude ou a nona estrela. Eu irei retornar longamente sobre isso porque ela participa da reconexão mais íntima com a sua divindade e a sua eternidade. Mas acolhamos, antes de tudo, neste dia do seu solstício, a efusão ultravioleta em meio à sua eternidade, em meio ao seu peito. Efusão de energia. Pela chegada, em vocês, desta nona efusão, ativa-se, de maneira indelével e indestrutível, em vocês, a capacidade para sua reconexão com o Pai e com a fonte. Esta reconexão passa pelo silêncio. O silêncio está diretamente ligado, nos mundos multidimensionais reunificados, à capacidade do seu ser para criar. Esta capacidade para criar é ligada diretamente ao verbo, no sentido mais nobre. O silêncio é a etapa que precede, em vocês, a ativação do verbo criador, fazendo de vocês co-criadores conscientes da sua própria realidade. Esta nona estrela está diretamente ligada ao verbo criador. Eu lhes falei, na semana passada, do som interior que permite a comunicação e a conexão com a Divina Maria pelo som-se e nota-se. Esta nota-se é a etapa intermediária, permitindo chegar ao silêncio interior, permitindo a manifestação da cocriação através do verbo manifestado pelo Pai. Vocês estão nesta ativação. Efusão. Efusão de energia. Quando o verbo se desperta, no seu silêncio interior, vocês tomam consciência literalmente do seu papel criador, da sua própria verdade, da sua própria experiência. O silêncio e o verbo criador representam a alternância pela qual se exprimem, em meio aos multiversos, as multidimensões onde a sua presença é muito potente. Chegar ao verbo necessita diversos movimentos da consciência e da energia. Esses movimentos da consciência e de energia realizam-se em vocês antes de realizar-se nesta densidade que vocês percorrem. O verbo é o agente organizador da nova criação na nova densidade que vocês irão explorar e percorrer em pouco tempo do seu tempo terrestre. Nós iniciamos em vocês, pela graça e pelo decreto do Pai, a sua capacidade para ir além do seu interior a fim de descobrir os espaços interiores do silêncio onde se manifestam e emergem a criação da quinta dimensão, em meio à sua densidade. Esta criação, em meio à sua densidade dissociada, e a partir de hoje, manifestar-se-á, em suas próximas semanas e em todos os seus próximos anos, pela sua capacidade para criar, pela sua consciência, a partir do momento em que ela estiver alinhada com o coração do Pai, a partir do momento em que ela estiver unificada no coração do Pai, de fazer manifestar, em meio à sua densidade, o que desejaram e esperaram, a fim de que evoluam não mais dissociados da fonte, mas, sim, conectados a ela e de poder manifestar, em meio à sua densidade, a verdade da luz na sua vida e no seu ambiente. O silêncio interno é a nota silenciosa que se manifesta assim que vocês tiverem estabilizado o som interior da nota Si, assim que a pressão do ultravioleta for assim canalizada diretamente no seu coração, na sua essência e na sua verdade. Em meio a este espaço interior, vocês têm meio e a possibilidade de manifestar a sua cocriação consciente, tanto nos acontecimentos ocorrendo na sua vida, como na sua vida futura em meio à nova dimensão. Isto representa uma aprendizagem que devem efetuar em meio a esta densidade a fim de permitir-lhes manifestar a luz e a verdade em meio a isso antes de vivê-la, de maneira permanente e total, em meio à nova dimensão.
Pela ativação desta nona graça, vocês se tornam assim os co-criadores conscientes da sua verdade, da luz e da vida eterna. As circunstâncias da vida de vocês, por poucos que vocês aceitavam viver, em verdade, a luz que nós lhes propomos, a luz do Pai, é-lhes possível e permissível manifestar, viver e sentir a alegria interior deste ato consciente de cocriação, independentemente das desconstruções do seu mundo. A nota-se e o seu silêncio interior são as marcas indeléveis da sua conexão legítima com o Pai/Mãe, com a verdade e com as outras dimensões. No espaço do silêncio interior, o Verbo Criador se manifesta porque o mental fez silêncio. Ele rendeu as armas para que o Pai possa chegar a vocês e manifestar a sua glória. Cultivando este silêncio interior, o Verbo Criador permitir-lhes a também experimentar a plenitude da alegria, a plenitude da luz, a plenitude da verdade e a plenitude da sua essência. A partir de hoje, vocês voltam a se tornar inteiros e um. A partir de hoje, conectados com o Pai e a Mãe, vocês se tornam de novo, em meio mesmo à densidade, os filhos da criação e os criadores que geraram vocês. Efusão. Efusão de energia. Eu me exprimo agora em gratidão, em nome do conjunto do conclave arcangélico. Como lhes dizia, na semana passada do seu tempo, vocês são dezenas de milhões a juntar-se a estas efusões, a participar e a criar, em meio mesmo aos seus espaços, a sua própria verdade de luz e de alegria. A conexão que vocês estabelecem, para além das dimensões dissociadas onde vivem, com as nossas dimensões, permite-nos também desenvolver em vocês, uma virtude ligada a este silêncio interior, que se denomina telepatia. Ela se instaura tranquilamente por um rearranjo da luz em meio mesmo à sua densidade. Assim, o que vocês vivem no interior dos seus seres manifestar-se-á, em breve, sob forma visível, ao conjunto da humanidade. A luz se modifica em meio às suas estruturas. A luz se consciencializa e se constrói a fim de aproximar-se do modelo arquetípico da luz em meio à quinta dimensão. O seu corpo de luz, ou veículo multidimensional, vai começar, para a maior parte de vocês, a manifestar-se à sua vista e à sua consciência, no começo, no nível das suas noites e, pouco a pouco, de maneira consciente. Vocês irão se perceber de que a sua consciência tem a capacidade para viajar, para passar deste corpo pesado e denso que vocês habitam há tanto e tanto tempo, ao nível do seu veículo multidimensional. O agente e o motor desta passagem são a nota-se e o Verbo Criador. A passagem dimensional do seu estado separado ao seu veículo unificado, apenas poderá ocorrer, de maneira consciente, durante os seus dias e, de maneira efêmera, antes de ser definitiva, após terem instalado, em vocês, a nota-se e depois o silêncio interior. Neste espaço de resolução da dissociação, vocês terão a possibilidade e a permissão de experimentar os seus veículos dimensionais, de habitá-los por um tempo, a fim de habituar-se à sua presença, ao seu significado e também à sua radiação. Estes veículos multidimensionais que são os de vocês, de toda a eternidade, foram-lhes escondidos, foram-lhes encobertos em meio mesmo ao seu astro solar que vocês chamam de Sol. Hoje, devido à conexão vibratória que existe pela pressão do ultravioleta, entre o Sol e a sua Terra, tornou-lhes possível, graças ao Verbo Criador, graças ao silêncio interior, penetrar este veículo multidimensional. Assim, para responder à promessa que vocês fizeram nos seus livros sagrados, vocês terão a possibilidade de viajar, de maneira semiconsciente, e depois cada vez mais consciente, depois supraconsciente, em meio a esse veículo que os aguarda de toda a eternidade, que vocês teceram de novo os fios de conexão, hoje visíveis pelas ligações unindo o Sol e a Terra. Efusão. Efusão de energia. O princípio do acesso total da sua consciência a este veículo de luz multidimensional será adquirido após um processo energético de consciência denominado reversão. Isto não é para agora, mas isto é para breve.
No entanto, nesta época intermediária que os separa ainda do fim desta dimensão e do fim desta dualidade, vocês têm a possibilidade de ir, pelo silêncio interior, em meio ao seu veículo de glória, tal como foi anunciado nas suas escritas sagradas. Penetrar com toda lucidez, mesmo de maneira temporária, o seu veículo de eternidade, fará entrar o mais próximo possível da sua dimensão de eternidade, da sua alegria, da sua glória, da sua reconexão, firmando o fim da sua separação dos mundos galácticos. A partir de hoje, e de maneira preliminar para aqueles de vocês que realizaram a verdade destas efusões, vocês conhecem a possibilidade de penetrar este corpo multidimensional, de vivê-lo, de manifestá-lo. No entanto, isto não deve fazê-los perder de vista que o seu papel está no aqui e agora, na sua capacidade para retransmitir a verdade e a luz, a fim de preparar o veículo multidimensional da Terra que alguns de vocês terão a possibilidade, no final das efusões ultravioleta, de penetrar, de visitar e de semear. A aprendizagem que vocês vivem, a aprendizagem que vive o seu planeta, tornou-se possível a partir de hoje. No entanto, o período de desconstrução que se anuncia a vocês, é muito importante. Ele necessita que a sua ancoragem de luz nesta densidade seja realizada de maneira correta e forte. Assim, não lhes é autorizado, por enquanto, viver de maneira definitiva neste veículo multidimensional, a não ser para aqueles de vocês que deixariam o corpo, o que não é o objetivo da maioria dentre vocês, no momento. No entanto, esta reconexão permitirá fazer aumentar a conexão e o seu aspecto de cocriação consciente em meio mesmo a esta densidade. Assim, precisamente entre duas dimensões, precisamente entre a sua eternidade e a sua vida efêmera, vocês terão a possibilidade de fazer crescer o fogo da luz, a verdade da luz e a manifestação do som e do silêncio, em meio ao seu ambiente. Gradualmente e à medida que vocês penetrarem estes espaços multidimensionais de maneira temporária, vocês irão se aperceber de que a sua realidade, em meio mesmo a esta dimensão, agencia-se de maneira extremamente diferente. Os fenômenos denominados sincronia irão se reforçar consideravelmente a fim de trabalhar e de lhes trazer as condições propícias ao estabelecimento da sua alegria interior, ao estabelecimento da sua verdade, independentemente das circunstâncias do ambiente. Vocês não devem se atrasar com o que bloqueia, mas ir ao sentido do estabelecimento da luz que é alegria inefável, que é serenidade e que é paz. Não se detenham em descrever ou em viver o que se desconstrói. Assim deve ser. Esse não é o seu papel. O seu papel é ser os construtores da nova verdade, os construtores de um novo mundo que entra em manifestação. No entanto, vocês devem assentar em meio mesmo a sua nova base no coração, a possibilidade da verdade e da luz para o máximo de seres humanos que ainda não se juntaram à verdade destas efusões. Essa é a liberdade mais absoluta deles, mas a sua potência de luz, a potência da efusão, a potência do Espírito Santo, tornam possível a conexão de um número sempre maior de seres com esta multidimensionalidade. Assim, tenham confiança em todos os irmãos e em todas as irmãs porque, até o extremo limite da minha festa, assim como festejam, é possível aos seres humanos penetrar, por sua vez, em meio a esta felicidade, em meio a esta verdade. Nunca se esqueçam das palavras de Cristo. Os últimos serão os primeiros. Ele quis dizer com isso que pela graça do Pai, o acesso à unidade é possível até o extremo final do seu tempo em terceira dimensão. Eu não quero dizer, assim, que a sua terceira dimensão vai parar no final do ser mês de setembro, mas que, no entanto, as condições propícias ao estabelecimento desta quinta dimensão serão então da mais total atualidade e verdade. Dessa maneira, as idas-vindas que vocês poderão realizar entre o seu mundo dissociado de terceira dimensão e o seu veículo de luz, irão torná-los aptos a participar do advento desta nova dimensão para a Terra. Esta translação dimensional que vocês denominaram ascensão é um processo cujos mecanismos irão lhes aparecer cada vez mais claramente, cada vez mais lucidamente, como um processo fisiológico e um processo natural.
Não há mistério, não há segredo que possa ser escondido por muito mais tempo neste nível porque, como vocês querem conhecer, no mínimo, as chaves da passagem e as vias da passagem, são estas vias de passagens que lhes são, hoje, trazidas ao seu universo dissociado, pela junção entre o Sol e a Terra. Esta junção se acompanha de uma elevação da pressão de ultravioleta, da pressão barométrica e de um arco elétrico que será, em um futuro próximo, visível. Cabe a vocês, nesses momentos, localizar durante os seus espaços de efusão do Espírito Santo, entre 12 e 13 horas, os momentos mais propícios em que vocês terão acesso à comunicação com seu veículo multidimensional, a fim de explorá-lo, de visitá-lo e de chegar, pouco a pouco, a controlá-lo em toda a consciência. Como eu lhes disse, muito numerosos seres olham, assistem ou observam vocês. A sua ascensão, ou translação dimensional, ocorre de maneira natural quando a sua consciência é capaz de penetrar inteiramente o seu veículo multidimensional que vocês recriaram porque este existia de toda a eternidade em meio ao seu Sol. Hoje, a ascensão é um processo de consciência, um processo energético que não pode, em caso algum, se assimilar ao que alguns de vocês denominam uma evacuação em embarcações. Eu tenho solenemente que adverti-los contra qualquer meio tecnológico instaurado pelas estruturas não pertencentes à luz e que lhes propõe uma ascensão que se faria sem a luz, mas por meios tecnológicos ou pelo que vocês chamam geralmente de embarcações extraterrestres. A sua ascensão, ou a sua translação dimensional, não pode ocorrer senão em meio ao seu veículo multidimensional, o que não exclui, em um segundo momento, assim que chegarem a estabelecer a sua consciência no seu veículo multidimensional, realizar uma fusão com outras embarcações muito maiores, denominadas embarcações de luz. Mas, no entanto, elas não pertencem, de perto ou de longe, à sua tecnologia ou a qualquer tecnologia como vocês entendam hoje em meio a esta dimensão, ou ainda em meio a outras dimensões dissociadas. O pré-requisito para o acesso ao mundo galáctico é efetivamente a passagem da sua consciência ao seu próprio veículo multidimensional e certamente não com este corpo de terceira dimensão, em meio a uma estrutura tecnológica, senão isso não poderá, em caso algum, ser o que chamam de uma translação dimensional ou de um acesso da luz, mas, sim, mais uma perpetuação da terceira dimensão dissociada. Assim, solenemente, chamamos sua atenção para este fato importante, de que não pode ali haver evacuação a não ser com seu veículo multidimensional. Isto se refere a um período ainda um pouquinho distante, no seu tempo terrestre, do processo final. Entretanto, era importante, e o conclave arcangélico decidiu assim, avisá-lo sobre o que é a translação dimensional e o que não é. No entanto, se vocês seguirem o som, se vocês seguirem a vibração feita pelo apelo de Maria, se vocês desejarem depois o silêncio e o seu verbo criador, estejam certos de que vocês irão penetrar o seu veículo ascensional, quando o momento chegar, ainda que isso não tenha sido possível, de maneira prévia e temporária, da maneira mais perfeita possível. Efusão. Efusão de energia. No que diz respeito ao ponto de conexão que permite a passagem ao seu veículo multidimensional, no seu corpo de terceira dimensão e no nível da sua fisiologia, esta nona graça, ou esta nona estrela que paira à sua frente, corresponde a um ponto de vibração situado exatamente acima da sua boca, e sob o nariz, sobre um ponto de vibração extremamente importante, onde devem focalizar a sua consciência a fim de permitir o estabelecimento do silêncio interno e a manifestação do verbo criador que lhes permite se unirem, de maneira temporária, ao seu veículo ascensional. Este ponto de vibração será realmente eficaz no final desta dimensão. Entretanto, é-lhes permitido e lhes será permitido, de maneira irrevogável e definitiva, estabelecer esta comunicação consciente entre o seu corpo espiritual que permite isso e o seu veículo multidimensional estacionado no Sol. Este ponto de vibração, situado exatamente acima do seu lábio superior, é, portanto, a chave da passagem para o estabelecimento interior no seu veículo.
É explorando este veículo, durante alguns momentos privilegiados que eu abordei, que vocês irão compreender o sentido real da passagem ou da morte. É nesse nível que irá se realizar a reativação total das suas memórias, de maneira conjunta com a ativação que nós falamos na semana anterior, sobre a oitava luz ou a oitava efusão. A conjunção da oitava e da nona permite então, em vocês, controlar, por vocês mesmos, a realidade da imortalidade, a realidade do fim da morte, da consciência, que acompanhava até agora cada uma das suas mortes. Vocês irão penetrar sem dificuldade, pela graça e por decreto do Pai, transmitida pela Mãe, na sua eternidade. O fim do seu isolamento, no sentido galáctico, termina, também, oficialmente, hoje. Vocês irão penetrar, cada vez mais serena e lucidamente, em meio aos espaços unificados dos mundos galácticos da luz. Não se surpreendam, portanto, se as manifestações da luz através dos arcos elétricos solares, através da verdade destes contatos, tornarem-se cada vez mais importantes e manifestadas em meio mesmo à sua densidade. Isso faz parte de um vasto plano e de um vasto programa que vocês contribuíram para estabelecer, desde tempos muito antigos. Esses tempos de hoje pertencem a vocês. Eles são a sua promessa, o seu juramento, a sua verdade da luz. Evidentemente, muitos seres humanos têm um mental que foi criado de maneira extremamente potente que os encobre ainda para esta verdade essencial. Mas a potência do arco elétrico solar, que irá se manifestar a partir do seu início de julho, permitirá, para a maior parte de vocês, se tal for o seu desejo, e, sobretudo, para aqueles de vocês que ainda duvidam da realidade destas efusões, silenciar o mental a fim de penetrar na sua eternidade. Tornou-se possível a vocês, a partir de hoje, manifestar, em meio mesmo à sua densidade e próximo mesmo à sua densidade, e por intermediário desta conexão e desta passagem, ainda mais alegria, ainda mais intensidade da luz, a fim de entrar, já, no seu papel de co-criador do seu universo, em meio mesmo ao seu universo pessoal a fim de que este poder possa em breve manifestar-se em meio mesmo ao ambiente total do planeta. Vocês estão no aprendizado. Vocês devem aprender a refrear e a controlar o fluxo dos seus pensamentos, mesmo no espaço do silêncio interior, a fim de levar a se manifestar e a se consciencializar e a se concretizar os elementos que desejam ver chegar à sua densidade e ao seu caminho. Vocês devem estar atentos. Vocês devem estar prodigiosamente conscientes de cada um dos pensamentos que irão emitir, porque eles vão entrar, pela sua conexão, em manifestação. Vocês devem manter apenas pensamentos de alegria e pensamentos de luz e banir da sua consciência os pensamentos de dissociação, os pensamentos de ódio, os pensamentos de dúvidas, os pensamentos de acidentes e de tudo o que seria contrário ao estabelecimento da sua consciência superior, porque estejam certos de que penetrando os arcanos da cocriação consciente do seu próprio universo, vocês entram em uma esfera específica do seu futuro que vocês criam a cada instante. Vocês devem, portanto, dominar, no sentido mais nobre do termo, o fluxo dos seus pensamentos. Entretanto, se ajudarem da nota-se, se ajudarem do silêncio interior, previamente à manifestação do pensamento, estejam certos de que o seu mecanismo de elaboração de pensamentos, de conscientização de pensamentos e de criação de pensamentos, em meio à sua densidade, será amplamente facilitado, será amplamente luminoso. Efusão. Efusão de energia. Bem-amados filhos da luz, bem-amados mestres da luz, é-me possível e permissível abrir um breve espaço de perguntas relativas ao acesso a este veículo multidimensional e ao que diz respeito ao processo da conexão e da reversão. Não há questões. Então, eu começo. O seu veículo multidimensional não é o mesmo para cada um de vocês. Existem múltiplas formas em meio a múltiplas dimensões.
O corpo de eternidade que vocês irão frequentar será, evidentemente, de estrutura diferente em função das suas escolhas dimensionais futuras. Alguns de vocês poderão penetrar o que chamamos, e que vocês chamam, de corpo de luz. Isto se refere à maioria dos seres humanos, hoje. Este corpo de luz é um corpo sem sombra, um corpo transparente, feito exclusivamente de partículas de luz denominadas partículas adamótinas. Ele apresenta um antropomorfismo perfeito, entretanto, ele foi construído pela luz e de luz. Além deste veículo de quinta dimensão, existem veículos multidimensionais que alguns seres poderão experimentar que têm ainda certo grau de antropomorfismo, mas que são constituídos, essencialmente, de cristal ou de diamante. Estes vibram em frequências superiores à da luz da quinta dimensão. Eles correspondem à luz consciencializada e cristalizada em meio aos multiversos. Além do corpo de luz, existe um corpo de cristal. Além do corpo de cristal, existe um corpo de diamante. Além do corpo de diamante, existe um corpo de luz triangular que escapa, portanto, ao antropomorfismo. Alguns seres humanos, quando da conexão e da passagem temporária nesse veículo multidimensional, irão experimentar e habitar um corpo de luz. Um número mais restrito irá evoluir em meio a um corpo de cristal. Um número ainda mais restrito irá evoluir em meio a um corpo de diamante. Alguns seres irão evoluir em meio a um corpo triangular de luz. Isto é dito para não assustá-los quando da sua primeira translação temporária. Mas, lembrem-se de que se vocês passarem pela observância da nota-se e pela observância do silêncio interior, a primeira translação irá se desenrolar de maneira totalmente natural, porque se trata de um processo totalmente natural. Efusão. Questionamentos. Pergunta: ao que correspondem os tipos de perdas de consciência sentidas às vezes durante as efusões das 12 às 13 horas? As perdas de consciência que são vivenciadas durante a efusão do Espírito Santo, correspondem, de fato, à incapacidade para viver, com toda lucidez, esta efusão do Espírito Santo. Naquele momento, a consciência retira-se a fim de permitir ao trabalho realizar-se plenamente, sem a consciência consciente dela mesma. O trabalho faz-se desta maneira para as almas que ainda não têm a estruturação de luz suficiente para permitir viver, com lucidez, as efusões do Espírito Santo. Pergunta: as manifestações físicas ou psicológicas que acompanham as radiações ultravioletas seguem uma forma de lógica? Sim. A efusão da radiação do ultravioleta tem por efeito, evidentemente, em meio mesmo às suas estruturas, pela ignição das lâmpadas frontais, denominadas estrelas de Maria, correspondendo a cada uma das suas 12 efusões, e induz, no nível do corpo físico, uma série de pressões e de transformações. Elas podem ocorrer na alegria e na leveza, mas, para alguns de vocês, implicam em certo número de reajustes potentes e, portanto, em uma série de percepções de desequilíbrios ou de dores, muito lógicos. Durante estas efusões, a quantidade de energia retransmitida desde o Sol central e desde o Sol à extrema, ela pode induzir, para alguns de vocês, uma série de perdas de referência espacial, mas também certo número de tensões no nível do corpo, refletindo o reajuste realizado pela luz por ocasião destas efusões de radiação ultravioleta, mas também do Espírito Santo. Assim, as manifestações físicas não refletem, muito pelo contrário, a não ação destas efusões, mas a sua ação regenerativa no nível das zonas referidas. É o mesmo para os processos de obliteração da consciência ocorrendo, em algumas pessoas, no momento das efusões do Espírito Santo como do ultravioleta. Isso firma a realização de um trabalho importante em meio mesmo às suas estruturas físicas, permitindo a integração e o novo assentamento no nível do coração deste trabalho. Efusão. Efusão de energia. Questionamentos. Nós não temos perguntas.
Então, vamos continuar, no silêncio, esta efusão até o seu fim. No entanto, o conclave me informa que a sua próxima reunião e efusão, relativa à 10ª virtude, acontecerá no domingo da sua próxima semana no horário francês das 10 horas da manhã, 5 horas da manhã no horário de Brasília. Durante esta semana, vocês devem ater-se, durante os períodos da efusão do Espírito Santo, a levar e focalizar a sua consciência sobre a zona localizada acima da sua boca, aí onde se situa a conexão e o ponto de passagem ao seu veículo multidimensional. Isso irá lhes permitir ajustar, o melhor possível, este caminho e esta abertura e, talvez, para a maior parte de vocês, penetrar este veículo multidimensional, com lucidez. Eu lhes transmito, durante a fase final da efusão, a totalidade da vontade do Pai, através do seu Verbo Criador, da luz da fonte. Vocês são abençoados. Vocês são os pilares da luz. Vocês são nosso ancoradouro da luz na sua densidade. Sejam, ainda uma vez, agradecidos pelo trabalho de conexão que efetuam, que irá permitir a esta terra, e ao conjunto dos seus habitantes, em sua grande maioria, participar deste trabalho. Vocês são abençoados. Nós amamos vocês. Continuem a acolher em vocês a efusão da radiação do ultravioleta, no silêncio e na alegria. Sejam abençoados. 21 de junho de 2009, a Ultris Dimensirons. Tradução para o português: Zuma Peixinho. Nota: lendo e ou escutando cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos permitir ganhar um tempo precioso para as respostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração. O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas às 12 virtudes ou estrelas de Maria, em 12 etapas, uma por semana. Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à virtude integrada neste dia. Você pode participar deste acompanhamento, onde quer que você esteja, em simples receptividade, sem conexão material em particular. Braços e pernas descruzados, de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé. Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada, ou no mínimo durante 20 minutos, a sua conveniência entre esses 72 minutos. No dia e na hora francesa, indicados. Cada encontro nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, os próximos sendo no sábado 2 de maio às 15h30, hora francesa, e no sábado 9 de maio às 16h30, hora francesa. Até muito em breve então, em espírito.